pessoal, professor Pedrico. Hoje vamos falar sobre os conceitos iniciais das progressões aritméticas, tá? Acompanha comigo que a gente vai iniciar um tema muito importante para você. Então, vamos lá. Olha só, a definição de uma PA, de uma progressão aritmética. Uma PA é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada. Essa constante R, ela é chamada de razão da progressão aritmética, razão da PA. É um valor que vai estar sempre somando no número anterior. Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui uma sequência A. Para verificar se essa sequência é uma PA, eu vou perceber qual é o valor que está sempre somando no número anterior. Olha só, eu tenho aqui 1 mais 2 é igual a 3. Olha só, eu estou somando 2. Agora, se eu pego 3 para que ele fique igual a 5, eu tenho que somar 2. Perceba que sempre eu tenho a mesma soma, é sempre mais 2. Olha só, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. A razão, então, dessa progressão aritmética é igual a 2. Usando essa razão, eu posso encontrar qualquer termo dessa PA. Então, eu sei que aquela sequência A é uma progressão aritmética de razão 2. Poderia encontrar os termos quaisquer. Olha, eu posso continuar. Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. O próximo vai ser 11, 13. É sempre mais 2. 15, 17, 19. Eu posso continuar isso daqui infinitamente, ok? Afinal, eu sei que essa sequência é uma progressão aritmética. Dá uma olhada nesse próximo exemplo. Eu tenho aqui uma sequência B e quero ver se ela é uma progressão aritmética. Olha, eu percebo que o primeiro termo é 0, o segundo termo é menos 2. Um número para somar com 0 e ficar sendo igual a menos 2 é porque eu estou somando um número negativo, eu estou somando menos 2. Ok? Então, olha só, 0 menos 2, menos 2. E para ficar agora igual a menos 4? Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6. Menos 6, menos 2, menos 8. Olha, eu percebo de novo que eu tenho uma PA. Uma PA agora de razão menos 2. Não tem problema esse número ser negativo, tá? A gente pode falar que está somando um número negativo. Beleza? Da mesma maneira, eu tenho uma sequência B, ou melhor, uma progressão aritmética B, onde eu posso encontrar qualquer um dos termos dela, afinal é sempre ficar diminuindo 2. O próximo elemento aqui será menos 10, menos 12, menos 14 e assim ao infinito e além. Ok? Mais um exemplo. Olha, eu tenho aqui uma sequência C e eu quero saber se essa sequência é uma PA. E olha, repare que todos os termos são iguais a 4. Isso porque eu estou somando sempre 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. Perceba que eu tenho uma PA sim, uma PA de razão igual a 0. Eu não vou montar aqui porque você sabe que todos os elementos dessa sequência, que é uma progressão aritmética, serão 4. Ok? Próxima sequência, então, para a gente verificar. Olha, agora eu coloquei frações. Será que fica difícil imaginar aí se aqui eu tenho uma progressão aritmética? Olha só, qual que é a soma? Qual o número que somado em meio é igual a 3 sobre 2? Se vocês não gostam de trabalhar com fração e quer usar número decimal, pode usar. Ainda mais nesse caso que eu tenho números decimais exatos, né? Se números decimais forem periódicos,
eu particularmente prefiro trabalhar na fração. Agora, aqui é visível que a sequência D, se eu for escrever em número decimal, vai ficar 0,5, 3 dividido por 2, 1,5, 5 dividido por 2, 2,5, 7 dividido por 2, 3,5, 9 dividido por 2, 4,5, e vai continuar assim, não é isso? E olha, aqui está bem visível quem é a razão, né? Eu estou sempre somando 1. Concorda comigo? Olha só, sempre eu tenho mais 1. Eu tenho uma PA de razão igual a 1. Olha, mas eu quero trabalhar na fração, então como que eu faço se eu não consigo perceber assim que a razão seria 1? Olha, chama aqui de um valor R qualquer, afinal é uma razão R. Você sabe que meio mais R tem que ser igual a 3 sobre 2. Você pode muito bem isolar o valor de R falando que R então é igual a 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 2, vai ficar 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 2, 1, 1 vezes menos 1, menos 1. E olha só, a gente encontra que a razão ela é igual a 2 dividido por 2, ou seja, a razão é igual a 1. Ok? Você pode fazer isso em todos que você vai encontrar a mesma razão igual a 1. Tá? E do mesmo jeito, você pode encontrar quem é o próximo. Olha, o próximo aqui, usando o número decimal, seria 5,5, 6,5, 7,5. Em fração, seria 11 sobre 2, 13 sobre 2, 15 sobre 2. Ok? Tudo bem? Acredito que eu consegui explicar bem aqui como verificar se uma sequência é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada chamada razão da PA. Ok? Vamos aprender agora a classificar uma progressão aritmética. Olha, a classificação das progressões aritméticas, elas têm 3 tipos, 3 categorias, tá bom? Primeira delas, eu tenho uma PA crescente. São as PA em que cada termo é maior que o anterior. Eu acabei de mostrar para vocês 4 exemplos de sequências que eram progressões aritméticas. Em 2 delas, eu tinha razão maior do que 0, que era o caso da sequência A, ou da progressão aritmética A, que tinha razão igual a 2, e da progressão aritmética D, que a gente encontrou razão igual a 1. Olha, perceba que os números estão sempre aumentando, por isso que é uma progressão aritmética classificada como crescente. Ok? 3 é maior do que 1, 5 é maior do que 1 e que 3, 7 é maior do que 5, que 3 e que 1. Está na cara aí que os números estão aumentando, então você tem uma progressão aritmética crescente. A mesma coisa na PA-D. Outra classificação é quando eu tenho uma PA constante. São as PA em que cada termo é igual ao anterior. É fácil ver que isto só ocorre quando a razão é igual a 0. Agora há pouco eu mostrei para você uma sequência que era uma progressão aritmética, esta progressão C, onde todos os termos são iguais. E isso acontece porque a razão é igual a 0 e a gente verificou isso no começo da aula. Ok? Então, sempre que uma sequência, sempre que uma progressão aritmética tem lá todos os termos iguais, é porque você tem uma progressão aritmética classificada como constante. Próxima e última classificação é das progressões aritméticas decrescente, que também é bem simples de entender. Isso acontece quando a razão for menor do que 0, quando cada termo é menor que o anterior. Olha, a gente viu isso também na sequência B, que era uma progressão aritmética de razão igual a menos 2. Perceba que os números estão diminuindo, por isso que ela é classificada como decrescente. Tudo bem? Agora vamos para as propriedades de progressões aritméticas. Olha só, a primeira propriedade já diz assim:
A soma dos termos equidistantes dos extremos é a soma dos extremos. Perceba que eu falo da soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos termos dos extremos. Estou falando de uma soma aqui e de outra soma aqui. Olha, eu vou colocar uma progressão aritmética qualquer. Vou chamar aqui de progressão aritmética E. Vou colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou colocar também aqui uma outra progressão F. Vou colocar 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Vou parar aqui no 27. Ok? Então vamos lá. Entendam comigo o que essa propriedade está falando. Olha, termos equidistantes dos extremos. Os extremos, eles são o primeiro termo, nesse caso aqui, o 2, e o último termo, 14. Ser equidistante é estar a uma mesma distância. Olha, o 4 e o 12, eles são equidistantes dos extremos, do primeiro e do último. Assim como o 6 e o 10 são equidistantes dos extremos. Ok? Então, olha só. Termos equidistantes dos extremos. Eu tenho 4 e 12. Eu tenho 6 e o 10. Ele está falando da soma, certo? Então, ó, 4 mais 12, 16. 6 mais 10, 16. E ele ainda fala que essa soma dos termos equidistantes é igual à soma dos termos extremos. Qual que é a soma dos termos extremos? 16. Perceba que tudo dá o mesmo valor. Isso em toda a progressão aritmética, ok? Olha, na F é a mesma coisa. Ó. A soma dos extremos, eu tenho 0 mais 27, 27. Eu tenho 3 mais 24, 27. Eu tenho 6 mais 21, 27. 9 mais 18, 27. E 12 mais 15, 27. Em qualquer progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes dos extremos é a soma dos termos extremos. Legal? Próxima propriedade já diz assim, ó. O termo médio, quando existe, é a média aritmética dos termos equidistantes dos extremos. Olha, termos equidistantes dos extremos, a soma desses termos é igualzinho à soma dos termos extremos. A gente já viu isso na primeira propriedade. Então, eu estou falando que quando existe um termo médio, ele vai ser a média aritmética desses termos dos extremos. Olha só. Nesse caso aqui da E, a média aritmética vai ser 2 mais 14 dividido por 2. Eu tenho 16 sobre 2, que é igual a 8. Nesse caso aqui, ó, a média aritmética seria 0 mais 27 dividido por 2. 27 dividido por 2 é a mesma coisa aí que 13,5. Perceba que na PAE, esse termo médio ele existe. Já na PAF, não existe termo médio. Olha. Em nenhum momento apareceu esse 13,5 naquela PA. Já aqui eu tenho. Isso porque a quantidade de termos na PAE é uma quantidade ímpar. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. É um número ímpar. A quantidade de termos é um número ímpar. Na PAF eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Ou seja, é um número par. Sempre que a quantidade de termos for par, então a progressão aritmética não tem termo médio. Sempre que essa quantidade for ímpar, então vai aparecer o termo médio, que é exatamente a metade da soma dos termos equidistantes dos extremos, que é igual à soma dos termos extremos. Tudo bem? Legal? Próxima propriedade, então, e última.
já diz assim: a soma dos n termos de uma progressão aritmética é n vezes o termo médio. Pessoal, olha só. A soma dos n termos de uma progressão aritmética. Vamos calcular a soma de todos os termos da sequência E e de todos os termos da sequência F? Olha só. Aqui eu vou colocar, então, a soma dos 7 termos da sequência E. Vamos lá? 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 12, 42. 42 mais 14, 56. Tudo bem? Então, ó, a soma desses n termos tem que ser igual, ela é n vezes o termo médio. N vezes, n é a quantidade de termos, então tem 7 termos. Então, o que está falando para mim, essa propriedade, que a soma dos 7 termos, ela é 7 vezes, n vezes, o termo médio, que é 8. Então, 7 vezes 8. E olha, repare que 7 vezes 8 é 56. Ok? Então, vamos supor que você tenha aí uma PA com, sei lá, 99 termos. E aí você quer saber a soma desses 99 termos. Você não precisa encontrar um por um e somar tudo. Você pode fazer 99 vezes o termo médio, tá bom? Foi um exemplo meio assim longe, mas eu acredito que você entendeu o que eu estou querendo te dizer, tá bom? Agora, a mesma coisa serve para F. Por que eu pergunto? Porque na F você viu que o termo médio, ele não aparece, ele não existe. Mas será que a soma dos termos é igual a essa média aritmética aqui? Vamos ver? Olha, no caso eu estou querendo a soma dos 10 termos aqui dessa progressão aritmética F. Vamos somar todos primeiro, um por um? Vamos lá? Olha, fica bem simples de vocês perceber assim, olha. Somando 2 a 2, ficou 27, 27, 27, 27, 27, certo? Então, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, se eu fizer 27 vezes 5, eu vou encontrar a soma de tudo. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Olha, então se eu for somar todos um por um, vai dar 135. A terceira propriedade já diz aí que a soma desses 10 termos é n vezes 10 vezes o termo médio, no caso aqui, 13,5. Ah, legal, olha só, 10 vezes 13,5 é 135. Por mais que a minha progressão aritmética não tenha o termo médio, a terceira propriedade vai dar certo, tá? A soma dos n termos é n vezes o termo médio, por mais que na PA não tenha esse termo médio, ok? Legal? Pessoal, então, ó, estou parando por aqui nessa aula, tá? Eu quero que vocês continuem nos próximos vídeos, que é onde eu vou falar sobre as fórmulas geral, fórmula do termo geral. Vou passar uma formulazinha também muito importante que vocês não podem perder, que é meio que uma sacada, uma ideia boa para você utilizar, viu? Também vou falar da soma dos termos. E quando eu falar da soma dos termos, eu vou falar de algumas notações especiais para aquelas PA de 3, 4, 5 termos, tá bom? Então acompanha comigo, não deixe de ver os exercícios resolvidos, tá? E não deixe de tirar suas dúvidas comigo também. Eu estou aqui à sua disposição. Precisando de mim é só entrar em contato, tá? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.